Olá, meu nome é Stefano e esse vídeo é para demonstrar algumas utilidades da framework que eu desenvolvi para PHP GTK. Eu uso o ZenStudio 7 para escrever os códigos e o Glade 3.6 para escrever os formulários. Bom, eu vou demonstrar aqui como eu utilizo a framework para fazer certos trabalhos para mim que eu talvez em uma outra situação teria que escrever muita coisa para utilizar esses recursos. Então, por exemplo, eu tenho um controlador que trabalha com a tela do usuário, né, que controla, digamos assim, as ações dele a um nível mais baixo. E eu tenho a classe que herda todos esses recursos desse controlador, que é a do módulo em questão que a gente está olhando, que a gente vai trabalhar agora. Não vou entrar muito em detalhes de conhecimento da Frame, talvez em uma outra oportunidade. Por enquanto a gente vai tentar utilizar alguns recursos e tentar entendê-los. Bem, aqui eu chamo de view uma nova instância do objeto Glade XML que vai ler para mim o formulário que eu escrevi lá com o arquivo Glade. E esse segundo parâmetro aqui, o primeiro logicamente é o endereço, o segundo é para que ele traga somente os objetos de uma determinada janela pai. Depois, se você quiser dar uma lida no manual do PHP GTK, tem lá a explicação sobre isso, porque tem pessoas que gostam de utilizar um arquivo Glade para escrever vários formulários num só, e às vezes eu faço isso, às vezes não. Então isso já me priva de trazer um XML muito grande, de armazenar, vamos supor, eu tenho um arquivo Glade com 1000 formulários, então se eu passo esse segundo parâmetro dizendo qual é a janela mãe ou pai que ele vai trazer, então ele vai trazer essa janela e todos os filhos dela. Ok. Aqui eu tenho uma classe, um objeto MSG, que é uma instância da minha classe mensagem, que trabalha com os alertas, enfim, a interação dinâmica com o usuário durante a utilização do sistema, se falando em textos e apresentação. Eu tenho esse outro objeto tool, que é uma instância da classe ferramentas, que trabalha com alguns atributos que eu necessito. Por exemplo, no site do phpgtk.com.br eu publiquei um artigo sobre uma classe que executava um certo array e convertia essas informações do array em um combo box dinâmico, e lá era possível alternar entre os arrays para demonstrar os valores. Essa classe que eu publiquei lá, ela é um dos recursos dessa classe ferramentas. Ela contém mais alguns outros recursos que facilitam o meu trabalho. Bom, esse objeto thisModule é o nome propriamente dito desse meu módulo. O que acontece? Eu só chamo str_to_lower para colocar tudo em minúsculo e pego o nome da classe desse objeto que eu estou trabalhando, né? Seria o nome dessa classe atual. Por que eu faço isso? Normalmente, em um sistema muito grande, eu tenho um objeto que se chama validate. Esse objeto validate, ele contém uma instância da classe de validações da framework, que trabalha com sessões, que trabalha com permissões. Então,
esse módulo seria passado, esse objeto módulo seria passado para essa instância validate, que verificaria se o usuário tem acesso a esse módulo atual que ele está acessando. Mas aqui esse não é o foco, isso é somente para demonstrar como seria utilizado. E por fim, aqui no método construct dessa classe exemplo, eu tenho esse método callScreen, que vem da classe screen, que ela determina a ação do usuário. Então, por exemplo, se o usuário não passou nenhuma uma tela específica para esse módulo, por exemplo, ele não quer entrar diretamente no registro, digamos assim, como você pode ver aqui no Glade, eu tenho a aba de lista e registro, poderia ter mais. Então, vamos supor que existisse a aba relatório. Então, o usuário passaria a ação que ele, ao entrar nesse módulo, ele gostaria de ir à tela de relatório. Então, essa classe screen faz esse tratamento. Caso ele não tenha passado nenhuma ação, ele vai chamar a default screen. Então, esse método vai se encarregar de verificar que ação o usuário pretende. Bom, continuando, chamado default screen, esse método é iniciado e ele pertence também à classe screen, que é a classe exemplo herdou. E esse set all widget, ele faz o seguinte: ele pega todos os filhos, todos os widgets recebidos nesse objeto view, que foi instanciado aqui, e varre esses elementos, criando novos objetos para essa classe. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas fazem da seguinte maneira para obter um sinal ou interagir com algum widget. Por exemplo, eles fazem a minha instância do Glade XML get widget, o nome do widget e, por exemplo, cria um objeto para ele, ou o objeto recebe, né, esse widget. Então, o nome seria um novo widget da instância do Glade XML. E aí sim começaria a interagir com ele. Faria a interação dessa forma. Bom, com a framework que eu desenvolvi, o trabalho é um pouco diferente. Ela já se encarrega de fazer a leitura dos objetos, dos widgets, do seu Glade XML, e ela já cria todos os objetos para você. Então, como você pode ver, aqui eu tenho vários objetos que são na verdade os meus widgets, só que eles já foram declarados, instanciados, e eu só necessito utilizar, e com o mesmo nome que foi gerado no Glade. Então, por exemplo, esse método setAllWidgets faz todo esse trabalho e devolve para mim só a facilidade de utilizar os objetos. Então, vamos supor que eu queira adicionar um botão. Okay. E esse botão tem nome de botão. Então, tudo bem, eu fiz isso, salvei meu Glade. E aqui no default screen, tudo que eu tenho que fazer é simplesmente chamá-lo, pois ele já foi iniciado, e ele já está no escopo da minha classe. Então, esse objeto ele já existe aqui. Vou mandar só imprimir alguma coisa aqui.
para você verificar que esse objeto já existe. Vamos criar um método aqui. Então, agora eu vou executar esse código para a gente ver o que aconteceu. Vamos lá em registro, meu botão está lá e a ação retornou aqui. Então, a framework já cuida de todos os objetos que você